Oi, gente, seja bem-vindo a mais uma aula de geografia, nossa aula de geografia dessa semana. E o tema da aula é países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Riqueza e pobreza no mundo. É visível o contraste entre o desenvolvimento dos diferentes países, continentes e regiões do planeta. Existem locais que a gente sabe que são mais ricos, existem locais que a gente sabe que são mais pobres. Vou dar um exemplo. Os Estados Unidos é um país extremamente rico. E os países da África, por exemplo, a África do Sul é um país extremamente pobre. Não só a África do Sul, mas Serra Leoa, uma série de países na África, no continente africano, é pobre. Dessa maneira, é possível a gente regionalizar entre os países do norte e os países do sul. Essa regionalização, daqui a pouco eu vou mostrar um mapa para vocês, que ela não leva de fato em conta a regionalização geográfica. Mas viu-se uma semelhança entre os países do norte e os países do sul. É dividido dessa forma. Países do norte apresentam elevados valores de renda per capita, que é renda por cidadão, eu expliquei isso nas aulas passadas. E o IDH muito alto, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que eu também expliquei nas aulas passadas. E os países do sul possuem valores inferiores de renda per capita e um valor inferior também do IDH. Vou mostrar o mapa agora para vocês. Tá vendo essa linha cinza? Os países que estão acima de laranjado, um rosa claro, digamos assim, são os países do norte, são os países que são considerados desenvolvidos, países ricos. E os países que estão abaixo dessa linha, eles são países do sul, são os países pobres, mais pobres. Se você ver aqui na região da Austrália, você vai ver que essa linha desce bastante para enquadrar a Austrália como países do norte. Sendo que pela regionalização geográfica do mundo mesmo, a partir da linha do Equador, que é essa linha que vocês estão vendo aí no meio, repartindo essa linha azul, a Austrália seria países do sul. Mas como ela apresenta características mais próximas, características econômicas mais próximas aos países do norte, ela foi feita uma adaptação para ficar aos países do norte. Primeiramente, países desenvolvidos. Corresponde aos países cuja economia é altamente industrializada e que atingiram um alto grau de desenvolvimento tecnológico e social. Ou seja, um norte. Países desenvolvidos, eles possuem uma economia altamente industrializada, ou seja, a maior parte da economia é gerada a partir das atividades industriais, e que a partir disso, eles conseguiram desenvolver um alto nível tecnológico e também social. Ou seja, investem em tecnologias, compram tecnologias em qualquer área, de comercial, escolar, econômica, qualquer área, industrial, tá? E fazendo com que isso seja desenvolvido para o meio social também. As pessoas são desenvolvidas. Olha só, possuem cerca de 60% de toda a riqueza do mundo, os países desenvolvidos, possuem um parque industrial tecnológico bastante diversificado, eles produzem qualquer tipo de tecnologia, e a população ela tem uma elevada qualidade de vida. Então, tem acesso à saúde, acesso à educação, a população ela não é analfabeta e uma série de outros fatores, tá bom? Apresentam um elevado desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele acontece devido a dois fatores. Primeiro, o processo histórico de colonização. A maioria dos países desenvolvidos, para não dizer todos, eles sofreram um processo de industrialização de ocupação. Existem dois tipos, colônia de exploração e colônia de ocupação. A colônia de exploração, a metrópole ia para lá apenas para explorar e retirar os recursos daquele local. A de ocupação, ela possuía a finalidade apenas de ocupar, entendeu? Então, todos os países desenvolvidos, quase todos, passaram por um processo histórico de colonização, de ocupação, tá bom? E também sofreram um processo de industrialização precoce, foram os primeiros países a se industrializarem. Eles
possuem indústrias de alta tecnologia, possuem mão de obra qualificada e técnicas de produção sofisticadas. O que é mão de obra qualificada? Onde os trabalhadores eles estudaram e possuíram uma qualificação para trabalhar, tá? E uma produção sofisticada, onde você tem pouca perda da produção e uma produção de produtos de alta qualidade. Possui elevada renda per capita, ou seja, as pessoas têm um elevado índice de dinheiro, cada cidadão, o que permite uma distribuição de renda mais igualitária. E também o acesso da população às coisas, digamos assim, melhores, né? Melhores alimentos, melhor qualidade de vida, melhor áreas de lazer, melhor lazer, etc. Também permite que a população tenha um elevado nível de consumo de produtos e serviços. Por quê? Se a população é rica, ela vai conseguir comprar os produtos, ela vai conseguir obter determinados serviços, ela vai conseguir ter um nível de consumo de produtos e serviços melhores. Países subdesenvolvidos apresentam um baixo desenvolvimento industrial e tecnológico, baixo IDH em relação aos países desenvolvidos. Ou seja, eles não possuem, estão caminhando, um país ainda que está em evolução e precisa de alguns auxílios para conseguir se tornar um país desenvolvido. Apresentam um baixo nível econômico de desenvolvimento devido a alguns fatores. Primeiro, as ex-colônias se tornaram dependentes em épocas diferentes. Elas não se tornaram independentes na mesma época, tá bom? Cada uma se tornou dependente em um período, e isso dificultou a evolução entre elas. Sofreram o processo de industrialização tardia, ou seja, demoraram a passar pelo processo de industrialização. Apresenta baixo nível de desenvolvimento industrial. A economia é basicamente agrária, quase não se tem indústrias. E possui uma economia voltada para as atividades agropecuárias, tá? Também possui forte dependência de tecnologia e importação de produtos industrializados. De quem são os produtos industrializados? Os países desenvolvidos. Então, os países desenvolvidos vendem essas tecnologias e importam esses produtos industrializados para os países subdesenvolvidos. E existem diversos níveis de subdesenvolvimento. Existe um país muito pobre, que a economia é totalmente fraca e que não tem nenhuma participação no cenário comercial, no cenário mundial de nada, nem de turismo, nem de nada. E existem os países que possuem um nível de subdesenvolvimento elevado. Vou dar um exemplo para vocês, o Brasil. O Brasil é considerado um país subdesenvolvido elevado, porque ele possui indústrias, uma parte da população tem qualidade de vida, alguns estados conseguem se desenvolver bem a sua economia, possui indústrias importantes. Então, ele é um país desenvolvido, ok. Possui várias participações em cenários mundiais da ONU, Organização Mundial da Saúde, Organização Mundial do Comércio. Então, o Brasil ele é um país subdesenvolvido elevado, em um nível elevado. Já, por exemplo, Moçambique. Moçambique é um país da África, que não possui uma economia fortificada, não possui grandes indústrias, não possui escolas de qualidade, não possui quase nada assim economicamente, precisa ainda de uma ajuda muito forte. Então, os dois são desenvolvidos, subdesenvolvidos, só que um é melhor que o outro, tá bom? A dívida externa tem aumentado cada vez mais a dependência entre esses países. Quais países? Os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Quando você não tem dinheiro e você pede dinheiro para quem? Para quem tem. Então, um país subdesenvolvido que não tem dinheiro, ele pede dinheiro emprestado para o país desenvolvido que tem sim esse dinheiro, tá bom? Por essa consequência, a dívida externa constitui uma barreira para o desenvolvimento dos países. Ou seja, você ficar pagando, essa dívida externa vai gerar cada vez mais juros para você pagar, para o país pagar para o outro. Essa dívida, muito pouco provável, ela vai ser quitada e ocorre a dependência disso.
Por quê? Isso ocorre pois uma parcela do PIB, que é Produto Interno Bruto, que é o lucro gerado por todo o país em um determinado ano, que poderia ser usado para a melhoria dos países, são destinados ao pagamento de dívida externa. Ou seja, se um país tinha lá 100 milhões de reais, o Brasil tinha 100 milhões de reais, para investir na educação, ele não vai investir, porque esse dinheiro é destinado a pagar a dívida externa. Então, vai se tornando uma bola de neve, um ciclo sem fim. Os índices populacionais são baixos e a população tem um baixo nível de qualidade de vida. Devido a isso, devido à dívida externa que você não paga, você tem que pagar juros e você não tem dinheiro para investir dentro do seu próprio país. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje, tá bom? Se vocês não entenderam, pode me procurar tranquilamente pelo WhatsApp. E eu quero que vocês façam os exercícios da página 394 e da página 395. E também quero que vocês copiem os slides, esses slides dessa aula no caderno. Espero que vocês tenham entendido. Estou com saudades. Beijo.